Atenção, hein? Vigiai, vigiai, vigiai. Boa parte da imprensa está noticiando nos últimos instantes que o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, indicado por Bolsonaro, tornou-se amigo de uísque de Lula. A expressão não é minha, é da imprensa. Amigo de uísque de Luiz Inácio. Vejam vocês, com esse tipo de figura que se imaginava uma pessoa decente, fica difícil. Quem está dizendo na mídia não sou eu. O ministro Mojaro, quero dizer, o ministro Cássio Nunes Marques, fininho agora. Aliás, vocês souberam, vocês viram, eu tratei disso aqui também no canal. O sistema de reconhecimento facial do STF entrou em pane. As máquinas não conseguem mais, já não conseguiam mais identificar aqueles que estavam cadastrados já há algum tempo para entrarem no STF, porque tomaram tanta caneta de Mojaro que desconfiguraram o rosto, ficaram fininhos como o doutor Cássio Nunes, e aí as máquinas já não reconheciam mais os rostinhos. Antigamente eram rostinchudos, as canetas, e aí ficaram agora com cara de caneta, né? O sujeito toma caneta, fica com cara de caneta. É brincadeira, mas quem fica com cara de caneta fica. Caneta Bic, talvez? Não, acho que não. O ministro da cota de Bolsonaro no STF virou amigo de uísque de Lula. Matéria de Andresa Matais. Se ela estiver mentindo, Deus a mandará por andar -13, castigando ela, não é? Castigando-a. Nunes Marques se aproximou de presidente Lula e já fez até ponte de Lula com André Mendonça. Os dois foram indicados ao STF por Bolsonaro, né? O doutor Michelo, o Bolsonaro. O ministro Cássio Nunes Marques se aproximou de Lula a ponto de os dois tomarem um uísque juntos. Um desses encontros foi narrado pelo próprio ministro Nunes Marques, ou Cássio Nunes Marques. Segundo esse relato, foi Nunes Marques quem levou a bebida, inclusive, para o Covescote. Rapaz, isso a gente se faz com namorada, né? A gente leva o vinho e tal. Agora, levar o uísque... Aliás, os argentinos cantam assim, né? Tenenobio, né? Tem namorado, tá namorando, que coisa bonita. Nunes, calma, aguarda até o final da reportagem, eu tenho uma opinião sobre isso. Nunes Marques procurou o presidente para tentar emplacar seu juiz auxiliar Henrique Gouveia da Cunha como desembargador no TRF1. Eu adoro o judiciário brasileiro, confio tanto no judiciário brasileiro. Em 2023, Lula já havia atendido a um pedido do mesmo Nunes Marques para o preenchimento de outra vaga no tribunal, com a indicação do juiz João Carlos Maier. O petista empoderou ainda mais Nunes Marques com a indicação de Carlos Brandão para o STJ. A coluna apurou que durante a... Eu tenho tanta vergonha desse país tão escroto. As instituições desse país são instituições tão escrotas, rapaz. Estão vendo como é que são feitas as decisões judiciais, as linguiças? A coluna apurou que durante a conversa, Nunes avisou a Lula que votaria pela condenação de Cláudio Castro por abuso de poder político. Olha, se isso for verdade, é gravíssimo, hein? Isso seria motivo até de impeachment do Nunes Marques. Avisar a Lula como votará, um voto futuro, portanto, de um caso rumoroso, envolvendo alguém, em tese, de um círculo diferente político do Lula. O julgamento estava parado por um pedido de vista de Nunes Marques. Em maio desse ano, ele devolveu o caso para o plenário e o ex-governador, de fato, foi condenado e declarado inelegível por 8 anos, Cláudio Castro. Procurado, o ministro Nunes Marques não quis comentar o caso. A relação entre Lula e Nunes Marques, lembrando que Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro, ocorre longe dos olhos dos bolsonaristas. A aproximação entre Nunes Marques e Lula é recente e discreta. Nunes Marques foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como também Mendonça. Ambos têm sido alvo de ataques na rede bolsonarista, que questionam o posicionamento dos dois em alguns julgamentos. A relação com Nunes Marques foi afiançada pelo ministro Wellington Dias,
ex-desgovernador do Piauí, né? E também pelo atual desgovernador do Piauí, Rafael Fonteles. Juntos, eles formam em Brasília a República do Piauí. O ministro também é próximo do presidente do PP. O Nunes Marques é próximo do Ciro Nogueira, outro conterrâneo lá do Piauí. Nunes Marques e André Mendonça ocupam atualmente a presidência e a vice-presidência do TSE e serão responsáveis por conduzir a justiça eleitoral durante as eleições deste ano. Lula, Michele e Alexandre de Moraes. Foi Nunes Marques, inclusive, quem fez a ponte entre Lula e André Mendonça, viabilizando em maio um encontro reservado no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial. A pedido de Nunes Marques, Mendonça entregou pessoalmente a Lula o convite para a cerimônia de posse da nova direção do TSE. Foi nessa cerimônia que Michele Bolsonaro e o ministro Moraes protagonizaram o beijo. Os dois trocaram um abraço e um beijo em um cumprimento cordial. Cordial, bem mais do que, né? Apesar dos embates envolvendo o ex-presidente. Gente, sem vergonha isso das ordens. Dias depois, durante um evento político, Michele chamou Moraes de um irmão em Cristo e afirmou acreditar que Deus poderia transformar o ministro. Flávio já não é irmão em Cristo. Deus já não pode transformar Flávio em irmão em Cristo, diria Michele. Beijo e abraço. Veja, não existem movimentos, a não ser se o sujeito estiver tendo espasmos, né? Não há movimentos aleatórios no corpo humano. Salvo se o sujeito estiver tendo espasmos, ou algo do tipo. Essa mãozinha de Michele nas omoplatas do Xandão. Que coisa horrível para se entrar na história. André Mendonça mantém uma relação próxima com Michele e com o grupo político ligado a Michele, Damares Goiabeira. Nos bastidores, Mendonça é visto como distante de Flávio, com quem Michele trava uma disputa por espaço e influência no entorno do ex-presidente. A mulher não tem voto, é como vocês mesmos estão dizendo aí. Vocês escrevem, eu estou vendo, eu leio. Manda ela tirar o sobrenome, sai por aí se candidatando ao Diaba 4 como Michele Firmino, sei lá. Veja, eu não confio em Nunes Marques. Nunes Marques vem deste antro chamado Centrão. É muito ligado, sim senhor, ao Ciro Nogueira, a esses Nogueiras também, ex-governador e governador atual do Piauí. E é um homem, mas é do Centrão mesmo. É um bom vivão, o doutor Nunes Marques. Basta dizer que o seu filho é um fenômeno, com 25 anos, já tem 1.000 clientes e já ganhou 500 casos, ou é o contrário, não sei. O que se sabe é que ganhou milhões e milhões em um ano de advocacia. Então, não confie inteiramente no Nunes Marques, nem no Mendonça. Agora eu vou dizer, essas matériazinhas atravessadas da Andresa Matai, tomai muito cuidado. É uma matéria que pode estar querendo pressionar o Nunes Marques. Já colocar uma suspeita sobre o Nunes Marques, etc. Suspeita, vamos dizer assim, partindo da direita para com o Nunes Marques. Vamos observar, com olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas eu digo, vigiar a postura desses ministros, né, ditos conservadores, bem entre aspas, mas não vamos cair assim em qualquer conto da carochinha. Tá assim com a cara de matéria encomendada para tentar desqualificar o Nunes Marques e o André Mendonça. Repito, ambos têm contradições quase que insuperáveis. André Mendonça é amigo pessoal do Imbecias, todo mundo sabe o que é o Imbecias. E o Nunes Marques, como eu falei, é ligado a esse centrão vertiginoso, que tem um odor pútrido,
né, esse centrão. Deixa aí o seu like, confira a sua inscrição, comente, compartilhe. Se aparecer o botão hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. Bom, eu conto com você para conferir a sua inscrição, conferir se o sininho da notificação aí está ativo, tem de estar ativo, e também conto com o seu like. Vamos em frente. Assim, por favor, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro deste canal.